Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Deixa eu ligar aqui, né? Senão a gente não consegue. Bom, estamos aí em mais um dia de entrevistas com autores e autoras nacionais. Hoje a gente vai... vou bombardear vocês aí com 3 lives até 9, 10 horas da noite. E vai ser assim até o dia 16 de novembro. Lembrando que essas entrevistas vocês vão poder assistir no Spotify. O Spotify, para quem não sabe agora, você consegue assistir lives. Que maravilha, né? Spotify, canal do YouTube, Instagram, TikTok, todas as plataformas. Anchor, Amazon Music e entre outras. O nome do canal é o nome do podcast literário do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar as entrevistas, os episódios e outros conteúdos literários que eu vou estar trazendo para vocês, tá bom? Nossa autora entrou aí, vamos já bater um papo com ela. Meus autores entrando, sejam muito bem-vindos. Pamela, vou te chamar, querida. Olá! Olá, Monique! Tudo bem? Que bom! Ai, meu Deus! Caiu tudo aqui! Gente, deixa eu ajeitar aqui e caiu tudo. Você tá me vendo bem? Tá me ouvindo? Tô, tá ótimo. Peraí, gente, que o negócio caiu aqui todo. É ao vivo, né? Menina, agora eu acho que foi. Querida, que prazer ter você no meu projeto. Seja muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada, tá? Ai, obrigada a você. É uma honra poder fazer parte desse projeto, dessa iniciativa. Ai, que fofa, gente. Me diz uma coisa, a tua primeira live literária? Isso, é minha primeira live. Que responsabilidade, gente, ingressar a nossa autora na primeira entrevista e live literária. Que maravilha. Ô, Pamela, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Niterói, Rio de Janeiro. Mentira, eu sou da Tijuca, gente! A gente precisa marcar esse encontro desses autores do Rio de Janeiro, né? A quantidade de escritores do Rio que eu não sabia que existiam. A gente precisa marcar. Você vai na Bienal ano que vem? Ai, tô querendo muito ir. Então, se você for, é bem provável que a gente se esbarre por lá. Me manda mensagem, ou eu te mando mensagem para que a gente possa se encontrar caso você vá, tá? Show, combinado. Querida, me diz uma coisa. Eu tô aqui, eu li o teu livro, né? Já tem umas semanas que eu terminei de ler o seu livro. Eu posso dizer que tudo da tua obra é uma delícia. Primeiro, o cenário. Paris é um lugar, né, que você explorou muito bem o personagem, a sua história está lindíssima, está intensa, você mostra com muita beleza e delicadeza a sua trama. Para quem está chegando agora, o livro da nossa autora se chama Pimenta e Chocolate. E já para a gente começar a falar sobre ele, eu queria que você dissesse pra gente por que pimenta e chocolate. Vamos lá. Por que pimenta e chocolate? Porque eu acho que existe uma combinação muito incrível se juntar esses dois sabores. Tem aquela pimenta, aquele picante da pimenta, aquele amargor, e tem o doce do chocolate. Então, para quem gosta, acaba sendo uma combinação muito boa. E aí foi justamente acerca do livro, é justamente essa pegada do livro, né? Tem a pitada de pimenta e também tem o chocolate. Pois é, para quem nunca experimentou essa nunca
se deliciou com essa mistura, realmente. Pimenta com chocolate é bom, tanto é que existem aí chocolates, né, apimentados, tem, artificialmente, né, é uma mistura realmente muito boa e que faz jus. Não só quando a gente fala de comida, mas também de literatura. Esse é o Nossa. teu primeiro livro publicado? Isso, é meu primeiro livro publicado. Você publicou ele o quê? 2022? Na verdade, ele ainda vai ser publicado. Eu escrevi ele no final do ano passado e ele já está no forninho, daqui a pouco, sendo publicado. O livro ainda não foi publicado, gente! Ele está em pré-venda alguma coisa ou você vai colocar? Então, eu já entrei em contato com a editora, já está encaminhado para as artes finais e muito em breve já será publicado. Que maravilha! Você vai publicar ele por editora. Qual é a editora que você vai botar aí no mercado? É Astrolábio. Astrolábio, eu não conheço essa editora. Aliás, eu acho que eu não trabalhei com nenhum escritor que tenha trabalhado com Astrolábio. Como é a sua primeira publicação? Não tem como a gente não querer saber, né? Como é que você viu essa experiência, ou vê essa experiência de publicar por uma editora? É uma experiência nova e é muito gratificante ver que, assim como eu, outras pessoas também se interessaram pela história. E o bacana dessa editora é porque ela possui parceria tanto aqui no Brasil quanto fora, no exterior. Sério? Que maravilha! Ó, para os autores que vão assistir a live, hein? Que me mandam mensagem compulsivamente sobre editora. Editora Astrolábio. É uma editora que está no mercado, tem parceria para fora e que é a editora que a nossa escritora escolheu para publicar o livro dela, Pimenta e Chocolate. Eu acho que essa junção de escritores com editoras, quando dá certo, a probabilidade do livro fazer sucesso também dá certo em 100%. Eu acho que é uma junção que precisa de cumplicidade, empatia, principalmente para o escritor que está publicando pela primeira vez. Então, que não está ali naquele ritmo de publicação. Ele não sabe quais são os processos, como que se diagrama um livro, ou o processo de capa. Então, a editora tem esse papel crucial na publicação para realizar esse sonho de nós, né, escritores. Eu sou independente, mas eu também sei como é que funciona desse lado. Eu fico feliz que a sua experiência tenha sido positiva logo no teu primeiro livro. Que maravilha! Agora eu tô aqui com a capa dele, ô Pamela. E que capa, garota! Eu tenho que te parabenizar por essa capa. Que capa gostosa, que capa linda. Como é que foi o processo de produção dessa capa? Foi em conjunto com a editora ou tu já tinha uma ideia? Então, agora lembrando, a Astrolábio, eu também não sei se de repente vocês conhecem, faz parceria com a Atlântico. Ela, assim, me surpreendeu muito, principalmente em questão da capa, que é o meu xodó. Porque eu já tinha em mente o que eu queria, só que eles superaram as minhas expectativas. Eles foram muito além daquilo que eu poderia imaginar. A minha capa, a princípio, seria algo um pouco mais, digamos assim, infantil. E quando eu peguei, eu falei, caramba, que incrível, foi muito além. Eu tinha entrado com uma ideia e aí eles me deram algo muito maior. Sensacional. Tem uma pessoa aqui, mostra a capa aí, o livro ainda não está produzido, gente. Não tem como mostrar a capa.
Porque a escritora ainda não tá com a capa. Eu vi a capa, porque ela me enviou. Eu tô segurando a resenha do livro dela, ó, há semanas ansiosa para postar. Então eu vi a capa e posso dizer para vocês, está belíssima. Hoje vocês vão poder ver a capa lá no feed do meu Instagram, MoniqueMM18, porque a nossa autora autorizou que eu fizesse a resenha. Senão eu ia segurar mais. Ai, que delícia! Agora, Pamela, eu tô aqui com a sinopse do teu livro. Eu posso ler um trechinho só para inteirar o pessoal ainda mais da tua história? Claro, fica à vontade. Gente, eu vou ler aqui para vocês um pedaço da sinopse do livro Pimenta e Chocolate, da autora nacional Pamela Natividade. Aliás, a gente vai falar sobre esse seu nome artístico peculiar que mega me chamou a atenção. Kiera é uma jovem destemida e sonhadora. Ela tem sua vida transformada quando sua mãe é selecionada para cobrir uma reportagem na famosa, não sei pronunciar. É um museu, isso. Semana tá em francês. Gente, é muito chique, gente. Tá em francês. Uma reportagem na famosa Semana da Alta Costura em Paris. Desde o desfile, Kiera sonha em retornar às ruas parienses quando encontra uma oportunidade de intercâmbio. Outro nome francês, gente, através do Instituto de Artes, não é isso? Isso. Tô chocada. Um instituto voltado para jovens talentos. Quais descobertas aguardam a protagonista? Novas amizades? Um romance inesperado? Um rival? Uma aposta? Embarque com que era nessa deliciosa aventura rumo à cidade do amor. Gente, primeiro, eu quero, é uma curiosidade que eu tô desde que eu terminei de ler o seu livro. Por que Paris? Por que Paris? Vamos lá. Para ser bem sincera, assim, eu gosto muito de viajar e nunca tive a oportunidade de ir a Paris. Na verdade, Paris não era uma cidade que me atraía muito. Eu já conheci outros lugares, mas eu pensei assim, bom, acho que nada é melhor do que contar uma história de romance na cidade do amor, na cidade luz. E aí, com o decorrer da história, que eu fui pesquisando acerca de Paris, conhecendo melhor os atrativos, restaurantes, pontos turísticos, eu me apaixonei pela cidade. Me apaixonei. Você sabe que o meu primeiro livro, O Homem do Quarto Andar, a protagonista está voltando de Paris. E quando eu fui fazer essa pesquisa de trazer os lugares de Paris, eu fiquei que nem você, eu fiquei apaixonada. E muitas leitoras me mandaram mensagem, algumas que foram em Paris, e me mandaram falar assim, Monique, tem coisas no seu livro que eu que estive lá em Paris não fiz. E a tua protagonista fez. Eu falei assim, gente, é tudo o que eu vou fazer quando eu for a Paris. Aí tu não acredita. Eu fui indicada para um prêmio agora. Aonde que era para receber o prêmio? Em Paris. Então, assim, tá? Isso é energia, né? Quando a gente conecta um lugar assim, as coisas acontecem na nossa vida. Agora, esse é um dos fatores que me deixaram encantada com a tua história, porque traz muita coisa de Paris, traz uma leveza também, a sua personagem é muito bem construída, e eu queria exatamente que você falasse sobre ela pra gente, a Kiera, não é isso? Se eu estiver pronunciando errado, você me avisa. Quem é a Kiera? Então, a Kiera, ela, na verdade, é uma personagem fictícia, mas que ela tem um pouquinho da minha essência, que é, para quem me conhece, eu sou uma pessoa muito sonhadora, muito romântica. Então, ela tem um pouco desse meu jeito também. Ela sempre correu atrás dos objetivos dela, como você pode ver na história.
ela desde sempre, quando ela teve um foco, ela correu atrás dele, conseguiu alcançar. Então, a Kiera, ela tem um pouquinho da minha personalidade e tem também aquela pitada diferenciada de uma pimenta, digamos assim. Ela, ao mesmo tempo que pode ser uma pessoa previsível, às vezes ela surpreende. E é isso que eu gosto muito dela. Que maravilha! Me diz uma coisa, o que que te inspirou a escrever Pimenta e Chocolate? Então, o que me inspirou a escrever essa obra foi porque durante a minha fase de adolescente, eu tinha um crush na escola. E nós vivíamos brigando, discutindo, e eu falava assim, acho que eu vou escrever um livro a respeito dessa história. E foi basicamente isso. Um crush da escola, para vocês verem, gente. A mente de uma escritora, de um escritor, ela está sempre trabalhando. Ela usa as próprias experiências para transformar numa ficção, entre aspas, né? Então, muito cuidado vocês que têm amigos escritores, que maltratam esses amigos escritores. Eles podem transformar vocês em personagens, e matar vocês na história. Muito cuidado com isso. É verdade. Tudo vira inspiração. Tudo contribui para esse universo da literatura, que é sempre muito criativo. Qualquer coisa que a gente observa, a gente já pensa que pode transformar em história. É bem assim mesmo. É incrível isso. Agora, você falou que terminou de escrever esse livro ano passado, né? Você levou quanto tempo para escrever a história toda? Escrever a história toda foi em torno de 4, 5 meses. 4 ou 5. Quantas páginas tem teu livro? Ele tem... Putz, agora eu não lembro. É porque vai ter a paginação, mas se não me engano ele está em torno de 130. 130 páginas. Ele é 20 volume capítulos. único? Volume único. Volume único. Agora, você, na hora de produzir essa história, de colocar ali no papel as ideias, as características, porque construir personagem não é fácil, você precisa mudar muita coisa. Na hora que você aborda temas também complexos, dilemas, relações afetivas e emocionais dos personagens, dentro da tua avaliação, como é que você vê ali nesse processo de escrita a parte mais fácil e mais difícil de concluir? A parte mais fácil foi porque antes mesmo de começar a escrever, eu já tinha em mente o que eu queria. Eu já tinha uma ideia acerca dos personagens, dos rivais, dos amigos. Então, eu acabei, através dos meus amigos e meus familiares, já tendo mais ou menos uma ideia do que eu poderia transpassar para o livro. Então, isso já foi a parte mais fácil. Só que a mais difícil é justamente você ter a criatividade, ter o tempo para poder transpassar aquilo para o computador, para o laptop, para o papel também. É a parte mais difícil, porque às vezes a gente escreve uma página e aí gosta, e vai para a seguinte, mas muitas das vezes a gente não gosta, então tem todo aquele processo de revisão, de releitura, e toda vez que a gente revê o livro, a gente acaba sempre modificando alguma coisa. Essa é a parte mais difícil. É verdade. Eu costumo dizer que se o escritor não desapegar da história, ele vai ficar 20 anos na mesma história. Porque toda vez que ele relê ou revisa, ele encontra algo para mudar, para acrescentar, para tirar. Gente, escreve, manda para revisão. Voltou, manda para revisão de novo. Voltou, acabou, joga no universo. Porque você vai se desgastar com essa etapa de publicação e daqui a pouco você vai acreditar que o teu livro não vale a pena ser publicado. E aí você entra num precipício que não tem volta. Não se desgastem, pelo amor de Deus. Livro é para entreter. É óbvio, é muito ruim pegar um livro cheio de erros de português. É por isso que tem que passar pela revisão. Mas desapeguem da história de vocês. Senão vocês vão se consumir e não vão publicar.
É. Agora, o Pamela, a gente já pode aí falar de uma nova, sem ser esse que vai chegar já no mercado, mas você já está produzindo uma nova história ou está muito cedo? Não, na verdade, eu já estou revendo uma outra história. Mas rápido assim, gente, isso é muito funcional. E essa outra história fala sobre o quê? Você pode falar pra gente ou não? Posso. Essa outra história fala sobre uma pessoa, uma jovem também, na qual, desde nova, ela sofreu abusos pelo padrasto e decidiu fugir de casa. Só que, devido a essa situação, ela sempre se sentiu uma pessoa indigna de ser feliz. E essa história ela fala justamente sobre ir em busca da felicidade, se sentir merecedora, se sentir amada, se sentir acolhida pelas outras pessoas. É uma história que fala muito acerca de Deus e acreditar que você sempre pode recomeçar, independente de onde você estiver. Vão ter sempre pessoas próximas a você que estão dispostas a te acolher. E é justamente isso, é você recomeçar. Independente das suas feridas, das suas mágoas, é você recomeçar tendo fé, tendo certeza de que a sua hora vai chegar e que você vai ser muito feliz e merecedora de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Quer dizer, tem um gênero totalmente diferente, né? Ele é mais puxado pro drama aí, não tem tanto uma leveza, talvez. Porque abuso, né, gente, já é um outro caminho aí. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, está todo mundo. Aliás, a live está carregada hoje, hein? O pessoal que está entrando aí, muitíssimo obrigada. Eles vieram de você, hein, Pamela? Sim, Todo muito mundo aqui. obrigada. Agora, me diz uma coisa, Pamela. Você, como escritora, já deve ter reparado que os e-books estão consumindo o mercado, consumindo positivamente, né? Muitos leitores estão preferindo a praticidade, a comodidade de ler digitalmente do que propriamente dar R$ 60 num livro físico, por exemplo. Como é que você vê essa relação de livro físico com os livros digitais, os e-books, como escritora e como leitora? Aquela que publica e aquela que lê também, né? Como é que você vê essa relação? Então, eu acho que ambas são situações muito vantajosas. Inclusive, eu acho que elas muitas das vezes se completam. Como eu sempre fui apaixonada por livros físicos, eu sempre gostei de, não sei você, mas eu sempre gostei de pegar o livro, aí olhar a capa, ficar cheirando o livro. Então, eu adoro fazer isso, ficar marcando, anotando. Acho que é nosso, de escritor, né? Então, eu sempre gostei muito disso. Mas eu acho que o e-book, ele também veio como um agente facilitador, até mesmo para alcançar pessoas que não moram aqui e gostariam de ter acesso ao livro. Eu não digo nem por questão de precificação, porque muitas das vezes o e-book realmente acaba saindo mais barato do que o livro físico. Mas eu acho que é uma questão de acessibilidade, realmente de ambos facilitarem a leitura. A gente viu aí na Bienal desse ano, de 2022, a quantidade de gente, evidentemente procurando por livro físico, mas também todos com os seus tablets, os seus celulares. Eles entravam no stand, já baixavam e procuravam ali. Então, assim, a gente viu um grande número de e-books sendo baixados, acessados. Quem tem livros na Amazon está vendo que as pessoas estão lendo mais por computador ou por Kindle propriamente dito, por causa das páginas lidas. Então, eu acho que o livro digital ele veio também para agregar. Mas eu compartilho da sua opinião. Eu gosto muito de um papel, eu gosto muito de cheirar um livro e acredito que esse seja um dos vícios dos escritores. Cheirar livros, gente. Somos literalmente cheiradores, entendeu? Nariz de platina. Agora, fala que eu te interrompi.
nada, eu ia falar que realmente não tem assim coisa melhor do que você comprar um livro e abrir assim de primeira e já vir aquele cheirinho de livro novo. Não, você provavelmente vai receber uma tiragem na sua casa do seu livro. Quando você receber a tiragem dos seus livros, você vai enlouquecer. Você vai ver que é a melhor sensação do mundo é pegar o teu livro físico. Você vai surtar. Me diz uma coisa, você passou pelo famoso bloqueio criativo na hora de escrever tua história? Passei. É um desafio e eu realmente admiro muito quem consegue passar por essa fase. Porque muitas pessoas acham que realmente escrever um livro é algo muito fácil. Mas é algo, na verdade, muito difícil, porque não apenas envolve você dar vida a uma história, mas é também acerca de você superar os seus próprios sentimentos. Porque bate muitas das vezes a insegurança, o medo, o frio na barriga, bate a ansiedade, você se pergunta, será que vão gostar? E se não gostarem? E só criticarem? Ou então se acharem que foi algo plágio? Ou então, não foi uma história criativa, eu esperava algo maior. Então sempre bate bloqueio criativo também. Tiveram momentos em que eu fiquei assim uma semana sem conseguir escrever, mas falava comigo mesma, fica calma, é normal, é assim mesmo, descansa sua mente que na hora certa vai voltar. Sensacional. Eu acho que é muito importante a gente se deparar com um bloqueio, porque o bloqueio situa a gente através das expressões e dos sentimentos, mas é mais importante quando a gente consegue sair dele. O bloqueio ele é bom até certo momento, depois ele pode destruir você. Então, gente, quem passou pelo bloqueio ou quem está passando, afaste-se um pouco da história. Vai fazer outras coisas, vai pensar em outras coisas. O bloqueio vem por causa da estafa mental, pelo cansaço físico e emocional. Então, sentiu que está bloqueado, afasta-se de tudo. Se afasta da história, do processo de escrita, que às vezes você está passando por uma estafa. Agora, o Pamela, eu costumo dizer que um escritor, né, uma escritora, antes de mais nada, quando ela começa a escrever, em qualquer época da vida, ela, antes de ser escritora, ela precisa ser leitora. Como é que é a tua relação com a leitura? Então, desde pequena, eu sempre fui apaixonada pelo universo literário. Desde pequenininha, eu fazia parte de uma oficina de texto, então eu lia muito e escrevia muito também. Então, isso acabou aflorando dentro de mim. Eu era aquela devoradora de livros. Lia muitos livros, desde novinha. Que maravilha! Quem te incentivava dentro de casa? A minha mãe, Dona Jane, que inclusive está na live. Muito bem! Qual o nome dela? Jane. Jane, querida, Dona Jane, você tem uma escritora dentro de casa incrível. Eu li o livro, você deve ter lido também, então sabe do que a gente está falando. Uma graça, sua filha, parabéns, tá? Ela escreve também? Minha mãe, ela foi professora de português. Tá explicado então. Agora tá explicado. Gente, olha a importância do incentivo à leitura. Você não precisa nem incentivar a pessoa a escrever, não. Porque a leitura, ela leva a escrita mais tarde. A pessoa que lê muito chega num determinado momento da vida que ela quer escrever. Ela sente a necessidade da escrita. Então, uma coisa leva a outra. O principal é incentivar uma criança a ler, a criar um hábito da leitura. E o mais importante, fazer com que ela goste de ler e não forçá-la. Esse é o exemplo da nossa autora, da Pamela, que está conversando com a gente, que teve um exemplo dentro de casa. Como professora, não tinha outro caminho. Que maravilha! Ela está falando aí, vem cá, Natividade é sobrenome ou é um nome artístico?
Então, é o meu sobrenome. Ah, porque ela mandou aqui Jane Natividade. Eu falei assim, então não é artístico, é sobrenome. É o sobrenome. Bem diferente, inclusive. É o quê? É bem diferente. Eu lembro É. que na época que eu estudava, implicavam demais com o meu sobrenome. Demais, demais. Eu não gostava. Eu falava, eu quero trocar de sobrenome. Todo mundo fica, Pamela Natividade, ela tá na atividade. Eu detestava o meu sobrenome. Eu imagino as piadas com sobrenome, gente. É punk. Mas eu gosto. Você outro dia me perguntou o que eu achava, que você estava até pensando em trocar. Eu gosto de Pamela Natividade. É diferente, não dá para esquecer. Ah, o leitor que vai procurar sabe que é diferente. Eu gosto. Se eu fosse você, eu mantinha desse jeito. O teu livro aqui, deixa eu ver aqui. O teu livro tá Pamela Natividade. Deixa assim, é bom, eu gosto. Eu não, né? Você tem que gostar, mas eu gosto. Eu Não, vou ler. Agora, Pamela, me diz uma coisa. Você falou que começou a escrever desde muito nova, que você gosta de ler. Quais são os autores que você se inspira? Tem alguma escritora que você gosta muito? Algum escritor que você consome ou não? eu gosto muito dos livros do Nicholas Sparks. Tanto os livros quanto os filmes. Sou apaixonada. Ele é muito bom mesmo, né? Ele é pena que ele é carregado no drama, né? Oh, meu Deus, tu quer cortar os pulsos lendo Nicholas Spark, gente. O homem para fazer drama na vida. Sim. Ele é uma grande inspiração para quem gosta de romance, né? Para escrever romance. E escritora, você gosta de alguma? Eu gosto da... Deixa eu ver aqui agora. É porque eu gosto muito dele realmente, mas agora por alto, assim... Deixa eu ver, das... Jojo, gosto da Jojo também. É outra também romancista, né? Maravilhosa. Badaladíssima. Dela eu nunca li nada, não. Agora, do Nicholas Spark, eu li um ou dois e depois eu não quis ler mais. Por causa da melancolia, da intensidade deles, né? Pois é. Agora, me diz uma coisa, você como escritora aí publicada, literalmente publicada, qual é o conselho que você dá para novos autores? Meu principal conselho é não desistam. Não desistam dos sonhos. Não desistam de publicarem os seus livros. Muitas das vezes o percurso é difícil, você acaba desanimando muitas das vezes também. Muitas das vezes você acaba se colocando para baixo ou se pressionando. Mas é justamente através dessa fraqueza que ela acaba se tornando a nossa principal força. De vocês não desanimarem e respeitarem o seu limite. Quando vier o bloqueio criativo, continuem, parem, respeitem o seu limite, mas depois voltem. Pensem que esse livro, que o livro que vocês estiverem escrevendo, vai edificar a vida de muitas pessoas. Muitas das vezes ele pode até mudar a vida de uma pessoa. Alguém que está se sentindo para baixo, lê o livro, depois se anima e depois pensa, não, realmente, o personagem passou por isso, ou então o autor também passou por isso, então ele está me motivando a continuar. Então é esse o conselho que eu dou. Não desistam dos sonhos, não desistam de publicar o livro, por mais difícil que seja, e continuem, que vai dar certo. Ou melhor, já deu certo. Já deu certo, é isso aí. Sensacional. Eu vejo, né, muitos autores aí encontrando dificuldades na hora de publicar o livro e desistindo. E esse seu ponto que você colocou do não desistir é o que difere um escritor que está ali lutando para publicar e não consegue do outro que já encontra mais facilidade para publicar as suas obras e cativar leitores. Não desistam, gente. Tem alguém falando aqui alguma coisa. Meus parabéns. Ah, ótimo. Escrita poética. Obrigada. Um beijo.
Tá aqui despedindo, mandando beijos a todos. Maravilha. Ô, Pamela, a gente falando aí de leitura, o que você está lendo atualmente, já que você é uma leitora voraz? No momento, eu estou lendo mais livros voltados para o cristianismo mesmo, que falam acerca de Deus, sobre fé, sobre esperança. E qual é o que você está lendo daí como dica para as pessoas que estão nos vendo? Eu estou lendo um livro chamado Enraizado, do autor Benning, que fala acerca de justamente os lugares em que Deus quer te colocar, a partir do momento em que você aceita o seu chamado e aceita buscar e conhecer a palavra. Porque muitas das vezes nós nos perguntamos por que estamos passando por certas situações ou por que estamos em determinado lugar, mas lá na frente nós entendemos que ele sempre tem o melhor pra gente. Ele sempre, que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável, e fala justamente acerca disso, de aceitar o processo para depois conseguir viver o propósito. Muito legal. Qual é o nome do livro? Enraizados, é isso? Isso, Enraizado. Muito bem. Dica literária da nossa autora, que está lendo aí um livro cristão, né? Isso. Muito bem. Agora, Pamela, você está com o teu livro aí em algum momento, no computador, no tablet, no celular, para ler um trechinho para gente ou não? E não, eu estava aqui no celular, mas já tirou. Se eu sair agora, eu acho que eu perco a conexão. Não tem problema, eu devia ter ele aqui guardadinho, mas eu também não estou achando, senão eu ia ler um trechinho para o pessoal conhecer mais o seu trabalho, a sua história, né? Você pretende fazer audiobook dele? Não, eu não pensei nessa ideia. Acho bem legal, inclusive. O audiobook é uma ferramenta inclusiva, né? Você alcança aí mais pessoas com deficiência visual, dislexia. Então, se você puder investir em audiobook, é uma ferramenta poderosíssima no mercado editorial para incluir mais leitores, atingir mais pessoas, trazer, aproximar você dos teus leitores. Afinal, todo mundo precisa ler, todo mundo merece conhecer histórias, todo mundo tem esse direito de desfrutar da literatura. É para isso que a literatura existe, para incluir. Eu sempre falo isso para os meus autores. Teu livro vai estar à venda, disponível, qual site, em qual lugar, como que o leitor vai conseguir adquirir a tua história? Você já sabe ou ainda não? Eu ainda não sei. A editora ainda vai me informar acerca da divulgação dele. Deve colocar na Amazon, provavelmente. Deve colocar no Kindle Ilimitado. Qual é a data que está prevista para ele chegar no mercado? Princípio, dezembro. Se tudo Dezembro? Dezembro. Início, meio ou fim? Provavelmente no início. Provavelmente no início. Então, vamos fazer o seguinte. Quando você souber